Olá e sejam bem-vindos a mais um Megafone, esta rubrica do Benfica FM, em que comentamos alguns tweets desta semana que passou e vamos a isso. Ora bem, primeiro tweet temos aqui do João Bizarro, que fala sobre o derby da semana passada e diz que foi o derby mais épico a que assistiu, mas que só ficará para a história se em maio formos felizes, e é uma coisa que eu concordo. Mais ou menos, eu acho que ele vai ficar para a história na mesma, se bem que só vai ser lembrado com saudade se realmente formos campeões, porque a verdade é que já tivemos muitos derbys épicos, alguns deles deram em campeonato, outros não, e não queremos cair no ridículo dos nossos vizinhos da segunda circular, que têm realmente um derby também épico, em que nos ganharam 7-1 e que fazem habitualmente jantares de comemoração de um ano que na verdade o Benfica fez a dobradinha. Portanto é importante que este derby dê em campeonato e que seja principalmente importante como uma forma de a equipa conseguir recuperar o caminho de jogar bem, que não tem conseguido ao longo desta época, e que nós já vimos fazer alguns bons momentos este ano, mas têm sido muito intermitentes, e pode ser que este derby dê aqui a confiança que estava se calhar a faltar também para a equipa voltar às boas exibições, e esperemos que dê continuidade a isso. Depois temos aqui um tweet do Bibo, que na verdade é o Pipo, nosso amigo Filipe, que fala aqui sobre a questão de praticamente todos os campeonatos, os namings de todos os campeonatos portugueses das várias modalidades serem de casas de apostas, e pergunta se ninguém vê um problema nisto. E a verdade é que realmente Portugal parece que quem está disponível para realmente gastar dinheiro com o desporto em termos de patrocínios são as casas de apostas. Temos o caso dos campeonatos, mas praticamente todas as equipas são patrocinadas também por casas de apostas, seja patrocínio principal, seja patrocínio secundário. Por exemplo, o Benfica chega ao ridículo de ter numa manga patrocínio da Betano, na outra manga patrocínio da Betclic, porque é o naming da liga. E a verdade é que não sei se não há interesse de outro tipo de marcas de patrocinarem o desporto em Portugal, mas parece que é realmente onde está o dinheiro, é nas casas de apostas. Se não me engano, em Inglaterra saiu há alguns meses, penso eu, a notícia de que iria ser proibido para os clubes terem patrocínios de casas de apostas, que têm agora um período transitório de alguns anos, não me lembro se eram 2, se eram 3, algo assim, se não estou em erro. E a verdade é que em Portugal não se vê nada disso. Temos ainda pior, porque como estamos aqui a ver, ainda há a questão dos campeonatos, eles próprios terem naming de casas de apostas, e pronto, eu acho que é algo que seria de rever. Temos também a questão de, por exemplo, apoios para vários podcasts. Também grande parte do que eu vejo de podcasts de desporto, os apoios que há normalmente são casas de apostas. As próprias casas de apostas têm os seus podcasts que são produzidos por elas também, e parece que realmente apoios para desporto é quase tudo à base de casas de apostas, e que devia ser algo que não devia acontecer, e que na verdade também não vejo grande vontade de mudar, mas que na minha opinião seria importante. Depois temos aqui um tweet do Maio de 61 que fala sobre a questão da revisão estatutária. Ele diz que era suposto esta direção trabalhar por um Benfica mais transparente e democrático, mas que na verdade isto que tem acontecido nos últimos tempos é um passo atrás nisso, e eu tendo a concordar. O Rui Costa, desde que foi eleito, que prometeu sempre transparência, e eu acho que em certas coisas tem havido um bocado mais de transparência do que havia antes, mas mesmo assim parece-me que é insuficiente. Esta questão da revisão estatutária, em que se criou uma comissão para a revisão dos estatutos, que esteve a trabalhar meses ou mais de um ano até, já não lembro do tempo, que depois envia uma proposta para a direção, e depois a direção, passado algum tempo, expõe uma proposta para todos os sócios que não é a versão da comissão, e nunca foi explicado quais eram as diferenças, quais é que eram as coisas em comum. Nunca foi mostrado aos sócios, pelo menos que eu tenha visto, pelo menos oficialmente, qual é que era a versão da Comissão da Revisão dos Estatutos. E a verdade é que, lá está, esta semana houve uma notícia, creio que na Bola,
que houve uma carta aberta que foi enviada a Rui Costa já há cerca de 5 meses, se não me engano, que ainda estava à espera de resposta, enviada pela Comissão, e que depois veio novamente a bola fazer uma notícia a dizer que afinal essa carta tinha tido uma resposta, não do Rui Costa, mas do seu chefe de gabinete, e em que basicamente, lá está, a resposta era que aquela proposta era a da direção e que seria a que vai ser votada pelos sócios no momento em que houver assembleias para esta questão. A mim isto não me faz muito sentido. Parece que, lá está, foi um docinho, digamos assim, que se deu aos sócios criar-se esta comissão, que depois não teve o funcionamento, ou pelo menos não vai ter o resultado que toda a gente esperava, que era haver uma discussão alargada dos estatutos e que depois possam vir a ser feitas alterações a essa proposta da Comissão e votadas em várias assembleias destinadas explicitamente à questão dos estatutos, e parece que não vai ser isso que vai acontecer, e lá está, isto não é transparente. Temos tido alguns casos em que realmente, como eu disse, Rui Costa prometeu transparência, e há muita coisa em que não tem havido grande transparência. Há a questão da auditoria. Houve uma auditoria também prometida em relação ao sistema informático das eleições, que eu saiba ainda não houve resultados disso, não sei em que ponto é que estará ou não. Isso já foi há cerca de 2 anos, naquela Assembleia Geral Extraordinária, que foi criada uma comissão também independente com sócios que eu tenho ideia que alguns até seriam do movimento Servir o Benfica, e não houve mais novidades sobre isso, pelo menos que eu esteja ao corrente. Pode se calhar ter havido e ter-me passado despercebido, mas penso que não. Pronto, passando aqui a um outro tweet do Paulo Garcia, que refere umas declarações do Rui Costa em que diz que não precisamos de vender jogadores. E ele diz que já perdeu a conta a quantidade de vezes que ouviu esta frase da boca de um presidente do Benfica, em que em julho e agosto logo veremos. E pronto, isto é verdade. Se bem que aqui a frase do Rui Costa, do que eu pude ler, ela não é só isto, ou seja, ele diz que não precisamos de vender jogadores por causa do fracasso na Champions, e parece-me que ele está a referir apenas ao mercado de janeiro, mas a verdade é que, como o Paulo diz, nós já temos larga experiência de ouvir, seja presidente, seja o antigo CEO, Domingos Soares de Oliveira, dizer que não precisamos de vender, e na verdade todos os anos, ou praticamente todos os anos, vendemos alguém. Este ano já temos a venda do Gonçalo Ramos, que tudo indica que será feita no fim da época, com a questão da cláusula do empréstimo. Mas é esperar para ver, como ele diz. Esperemos que em janeiro, penso que o plantel precisa de alguns retoques, que não são saídas, pelo menos de jogadores importantes, não é? Isso não faz sentido nenhum. Pode haver saídas de jogadores que não estejam a ser utilizados e que se possa substituir por jogadores melhores, mas penso que não faz sentido nenhum haver perda de jogadores aqui importantes, a não ser que, lá está, haja um bocado como houve a questão do Enzo ano passado, que é uma proposta realmente, diria, quase irrecusável, digamos, apesar de todo aquele filme que houve ali à volta. Penso que não faz sentido nenhum estar-se a falar nisso. E isto também mostra que é importante o Benfica conseguir fazer boas Ligas dos Campeões, porque é uma das grandes fontes de receita do clube. O Rui Costa diz que não precisamos de vender jogadores por causa da fraca Liga dos Campeões e que o planeamento do início da época vai ser mantido. Espero que seja verdade o que ele diz, mas é mais uma prova de que uma boa Liga dos Campeões é importante, não só em termos de prestígio, de forma também de conseguir atrair jogadores melhores para o clube, que vão ter, porque vão ter a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões, a questão da própria motivação de jogar bem lá fora, para depois transportar essa motivação para jogos do campeonato, e essa continuidade de bons resultados, como por exemplo tivemos o ano passado. Mas também é bastante importante para conseguirmos mais receitas, porque cada vitória da Liga dos Campeões são alguns milhões, e que nós este ano, neste momento, não temos nenhum
desses milhões, porque apenas tivemos derrotas, só temos o dinheiro do acesso à fase de grupos. E pronto, para terminar, temos aqui um tweet do Gonçalo Dias que fala sobre a lei que se chama, que dá o nome de lei Wenger para o fora de jogo, diz que deve ser introduzida em 2024, 2025 e que basicamente se o corpo só será fora de jogo se o corpo do avançado ultrapassar totalmente o corpo do último defesa, se houver alguma parte que ainda está em linha, digamos assim, não será fora de jogo. Eu não sei ao certo, acho que não concordo com esta alteração, eu não sei ao certo até que ponto é que terá o resultado que eles esperam. Eu percebo que seja uma ideia de beneficiar o ataque, ou seja, reduzas o número de situações em que o avançado está fora de jogo, porque tem uma margem muito maior, digamos assim, em que consegue estar à frente do defesa e não é fora de jogo. Mas eu acho que o que isto vai levar é, primeiro, parece-me que as defesas vão começar a defender mais atrás, porque vai ser muito mais difícil controlar a profundidade, porque lá está, é mais difícil colocar um jogador fora de jogo, portanto, parece-me que vamos ter defesas muito mais recuadas, portanto, vai haver menos espaço nas costas da defesa, como se costuma dizer. E depois acho que o que querem resolver, que é a questão dos foras de jogo milimétricos ou por 5 cm, 10 cm, não vai ser resolvida, porque, na verdade, o que se vai discutir é, em vez de ser se o jogador tem um dedo à frente, se o atacante tem um dedo à frente, é se o defesa tem ali um dedo à frente que ainda está em linha com o calcanhar do avançado. Portanto, parece-me que aí não vai resolver nada, vai-se continuar a ter as aulas de geometria descritiva que se tem sempre que há um lance destes, em que toda a gente está a fazer as suas linhas, algumas de bem, outras mal, outras que são ao contrário, e não vai resolver nada. O que vai acabar por fazer, na minha opinião, é que vamos ter equipas a jogar muito mais atrás, portanto vai-se tornar um futebol ainda mais defensivo, quando na verdade parece-me que o objetivo é que realmente se beneficie o ataque e vai acabar por prejudicar isto. E pronto, basicamente não me parece que esta regra faça qualquer sentido, e eu acho que se na verdade ela for para a frente vai ser uma coisa que rapidamente se vai perceber que não faz sentido e que vai ser revertida, como têm sido algumas das regras ao longo dos anos. E pronto, basicamente era isto que tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado, sigam aí o nosso projeto nas várias redes e pronto, cá estaremos numa próxima ocasião para mais um. Obrigado a todos e viva o Benfica!